Eu tive a ocasião de referir no vídeo anterior que a estruturação de uma base de dados é um pilar absolutamente fundamental para definir muitas vezes aquilo que vai ser o resto do comportamento das nossas aplicações. E neste vídeo eu quero fazer aqui uma breve reflexão com todos vós, no sentido de vocês perceberem qual é não só a importância de prestarmos muita atenção à estrutura da nossa base de dados, bem como aquilo que este tipo de análise e reflexão pode contribuir para um desenvolvimento com sucesso de uma aplicação, seja web, seja desktop. Quando nós pensamos em desenvolver uma aplicação, em minha opinião, um dos primeiros momentos com os quais nós devemos preocupar, e isto obviamente se estivermos a falar de uma aplicação que tem acesso à base de dados, é de facto um desenho inicial da nossa base de dados. E não é um desenho inacabado. Inacabado no sentido de desenhar apenas ou imaginar apenas o fundamental, o básico para podermos começar a desenvolver a aplicação, mas sim pensar já de uma forma relativamente aprofundada, como é óbvio, sempre com espaço para que posteriormente, à medida que formos desenvolvendo a aplicação, possamos acrescentar e alterar a estrutura dessa própria base de dados. Bom, dito isto, vamos aqui fazer uma brevíssima análise sobre aquilo que eu desenhei aqui, obviamente definindo aqui também, fazendo aqui uma espécie de um disclaimer, que aquele desenho que eu aqui tenho não é um desenho que siga qualquer tipo de padrão genérico para a criação de uma infraestrutura para a gestão de estoques, ok? É um desenho que eu achei ser um desenho relativamente básico para podermos perceber e termos aqui um ponto de partida para o desenho da nossa base de dados. E perceber a nossa base de dados significa saber concretamente que potencialidades essa base de dados terá para, por exemplo, o desenvolvimento de uma API. Bom, temos aqui 4 tabelas: produtos, famílias, taxas e movimentos. Produtos, penso que é relativamente fácil de perceber para que é que vai servir esta tabela. Ela vai servir para guardar cada um dos tipos de produtos que estão disponíveis no nosso estoque, e estamos aqui a falar de produtos genéricos. Poderíamos estar a falar de uma loja de roupas, uma loja de máquinas, uma loja de computadores, uma loja de smartphones, uma loja com tudo isto misturado. Não há aqui nenhuma tipificação obrigatória para o tipo de produtos que vamos vender. Podem ser produtos alimentares, outros quaisquer. Então nós temos ali, em primeiro lugar, um int id produto, que será naturalmente uma chave primária da nossa base de dados, e depois temos aqui um int id família. Ora, este int id família vai ser uma chave estrangeira que vai estar intimamente relacionado com este item das famílias. É muito comum nós verificarmos que a organização dos estoques é feita por catálogo, isto é, temos famílias, subfamílias, etc. E por conseguinte nós vamos ter aqui o nosso produto associado a uma determinada família que vai estar guardada nesta tabela. Depois temos, como seria de esperar, aqui a designação. Eu coloquei aqui um varchar sem qualquer tamanho, mas obviamente que nós lhe vamos dar um tamanho que poderá ser de 50 caracteres. Temos ainda um espaço que eu penso que poderá ser até de preenchimento facultativo, que é uma breve descrição do nosso produto. Normalmente isso acontece. A possibilidade de nós definirmos uma path para a imagem, isto é, nós termos alojado no nosso servidor web imagens do produto, ou neste caso uma imagem do produto. Poderíamos ter criado aqui mais informação, mas eu penso que para percebermos como isto funciona, cada produto com uma imagem será suficiente. Relativamente ao preço, eu optei por utilizar um tipo decimal, porque o tipo decimal permite qualquer coisa deste género. Decimal, e depois definir quantos números é que nós temos, por exemplo, imaginem até 10 algarismos, e depois o número de casas decimais. O que significa que um valor do tipo 150,00 é possível com este tipo de valores, ok? Iremos depois explorar isto um bocadinho mais aprofundadamente à medida que formos desenvolvendo a nossa aplicação, mas só para dizer então que decimal será o equivalente ao nosso money, ao nosso dinheiro, ok?
int id taxa é para nos referenciarmos com esta tabela que aqui está, onde nós vamos definir famílias de taxas. Quando eu falo de taxas, falo de impostos e temos aqui o ID da taxa, que é uma chave primária da própria tabela, para podermos referenciá-la aqui. A designação, se é a taxa do valor acrescentado, a taxa do VAT, do Value Added Tax, ou outra qualquer taxa. E depois temos o valor da percentagem. Atenção que o termo ou a palavra percentagem é mais utilizada em Portugal. Eventualmente no Brasil temos a palavra porcentagem. Ambas estão corretas, não há qualquer problema. Eu optei por utilizar percentagem. Optei também por usar o tipo valor decimal, porque eu posso ter percentagens com casas decimais. E, portanto, isto significa o quê? Que eu vou ter a possibilidade de associar cada um dos meus produtos a um tipo de taxação. Vamos imaginar, por exemplo, em Portugal existe um imposto chamado IVA, IVA, Imposto sobre o Valor Acrescentado, e é um imposto que no momento em que eu estou a fazer este vídeo é para os produtos mais que não são de consumo fundamental, é um imposto de 23% do valor total. Portanto, e depois existem ainda outras classes de impostos, 6% e 13%, 6% para os valores de consumo básico, nomeadamente leite, etc. Penso que não estou a cometer nenhuma falha relativamente a isso, mas o que nós pretendemos aqui de facto é definir este produto vai ter uma determinada taxa associada a ele ou até uma taxa zero, isto é, não ter qualquer taxação de impostos. Temos depois aqui, obviamente, a quantidade, e esta quantidade que aqui está vai ser variável. O que é que significa? Esta quantidade é a quantidade de unidades daquele produto no nosso estoque, ok? Dentro do nosso armazém. Claro que este valor vai variando à medida que vai existindo movimentos no estoque, entradas e saídas, mas isso vai ficar guardado aqui para esta tabela. Temos aqui um text de detalhes e eu optei por colocar aqui o text de detalhes. Porquê? Vamos imaginar que a designação e a descrição, sendo que a designação é o nome do produto e a descrição é um breve sumário, não são suficientes para aquilo que eu quero apresentar. Eu quero, por exemplo, imaginem que um determinado produto tenha outros valores, nomeadamente o peso, a altura, a dimensão, a cor, etc. Ora, uma vez que nós podemos ter neste nosso estoque produtos da mais variada natureza, o que eu pensei foi o seguinte: por que não colocar aqui uma linha do tipo text, isto é, que consegue aglomerar um conjunto muito vasto de informação, e guardar nos detalhes um objeto do tipo JSON, onde eu posso detalhar cada uma das propriedades. Por exemplo, vamos imaginar que eu tinha um determinado produto cujas características fundamentais, para além da sua designação, era o peso, ok? E a cor, por exemplo. Então eu posso ter qualquer coisa deste género. Vamos ver se eu agora aqui não me falha aqui nos caracteres. Ok, tenho aqui um texto de JSON, onde eu posso ter lá dentro peso como chave e depois o valor 45 kg. E depois ter aqui a cor e o valor vermelho, por exemplo. Ok? Portanto, esta ideia é permitir de alguma forma que no nosso sistema nós possamos guardar detalhes adicionais em cada produto. Ok? Depois o datetime, obviamente, é a data de atualização, é apenas para controle interno, não é muito importante. Aqui, relativamente às famílias, também penso que não há muito a dizer, a não ser um pequeno detalhe, que ainda é um detalhe mais ou menos experimental. Eu tenho aqui um ID família, que é uma chave primária, mas depois tenho aqui um ID parent. Temos a designação, que é o nome da família de produtos, e temos uma imagem, que poderá ser o ícone, ok? Associada a esta família. Bom, o que é que vai acontecer aqui com este ID parent? Se ele eventualmente estiver vazio, esta família vai ser uma família única. Imaginem esta circunstância de termos, por exemplo, computadores, ou computadores, smartphones, TVs. Mas se eu quiser colocar dentro dos computadores dois tipos de computadores diferentes, isto é, os desktop e os portáteis, então eu poderei ter a necessidade de dizer que
Embora todos estes sejam famílias, ok, e cada um deles tenha direito a uma linha, o desktop vai ter como parent o ID de computadores. E isto vai significar que com esta informação, e eu penso não estar muito longe disso, com esta informação será suficiente para eu poder criar a minha árvore de famílias de produtos, isto é, o meu catálogo de produtos. Okay? Então, se eu tiver uma família cujo ID seja, por exemplo, imaginem que o computador tinha um ID igual a 1. O desktop vai ter um ID igual a 2 no ID família, mas no parent vai ter um ID igual a 1. E desta forma eu vou saber que sempre que eu selecionar a família computadores, lá dentro, entre aspas, vão estar duas famílias, que é o desktop e o portáteis, ok? Iremos procurar ver isto a funcionar na prática e ver se será necessário alterar aqui algum paradigma relativamente a esta ideia. As taxas estão explicadas relativamente aos movimentos. Os movimentos têm aqui uma estrutura que eu penso ser mais ou menos ajustada quase a todo o tipo de situações, quase. Não posso garantir nunca a 100% que está preparado para todo tipo de situações, nunca estará. Mas reparem o seguinte, naturalmente o ID movimento será uma chave primária, provavelmente aqui em vez de um int eu irei colocar um big int para ficarmos com, enfim, vários milhares de milhões de possibilidades de indexação através de uma chave primária. Depois tenho aqui uma linha que eu decidi chamar de source e já vou explicar o porquê, vou saltar à frente. O ID do produto será o seguinte, obviamente eu estou a falar aqui da tabela de movimentos, será onde ficarão registados todas as entradas e saídas de estoque. O ID do produto servirá para relacionar com a tabela dos produtos que ali está. O ID do cliente e o ID do fornecedor vão poder permitir que fiquem registados nos movimentos números de identificação dos clientes em aplicações terceiras ou dos fornecedores em aplicações terceiras. O que é que isto significa dizer? Eu não vou criar uma loja online, apenas vou criar o sistema para gerir as entradas e saídas de produtos do meu stock. Então eu posso permitir que a minha aplicação guarde um ID de cliente, um ID de cliente, para que uma aplicação, por exemplo, de smartphone Android, que usa a nossa aplicação, possa vir aqui e buscar a informação de qual foi o cliente que comprou uma determinada quantidade de um determinado produto. E é aqui que eu entrei com esta ideia do source e coloquei aqui um varchar. Porquê? O source pode ser uma hash, isto é, um conjunto de caracteres que vai identificar dentro da nossa estrutura do stock qual é a aplicação à qual pertence este movimento. E isto pode ser uma tabela indexada da seguinte forma. Imaginem que nós temos duas aplicações a funcionar. Há uma aplicação que foi desenvolvida para smartphone Android, chamada Venda PC, por exemplo, estou a inventar isto neste momento, e o Venda PC tem acesso ao nosso estoque e vai buscar produtos ao nosso estoque e registra tudo isto. Mas existe uma outra aplicação chamada Loja Informática Online, não sei o quê, etc., que não é uma aplicação para smartphone, é uma aplicação via web, que é uma loja, e que usa também a nossa API para fazer movimentos aqui dentro. Então o source para cada uma das aplicações ficaria registado numa tabela de referência em que um determinado código corresponde a movimentos da aplicação Android e outro determinado código corresponde a movimentos da aplicação web, por exemplo. E quando eu coloco aqui isto varchar e não coloco também um valor inteiro, é porque com o varchar nós conseguimos criar aqui uma hash, eu coloquei com 20 caracteres, uma hash que é um código que basicamente vai identificar então a nossa aplicação dentro do nosso sistema de estoques. Depois temos aqui a quantidade de elementos que foram movimentados dentro deste movimento, ok? Vamos imaginar que foi uma compra efetuada na nossa aplicação Android, estaria aqui o source igual a Android, o ID de produto seria o ID do produto que está no nosso estoque. Há uma compra, então vamos ter um ID de um cliente da aplicação do Android, ok?
Não iríamos ter aqui um ID do fornecedor porque não houve entrada de produtos em estoque, foi sim uma saída. Depois temos aqui a quantidade, ele comprou 10 bananas, por exemplo, seja o que for. Vamos ter aqui o preço total e vocês poderão questionar, mas porquê é que eu vou colocar ali o preço total se eu posso pegar na quantidade, ir ver aqui o preço e fazer as contas? Bom, não se esqueçam que os preços são variáveis ao longo do tempo, então eu tenho que ficar com um registro de qual foi o preço pago por aquela quantidade na data em que o movimento foi efetuado. Porque depois, se eu decidir alterar o preço, obviamente eu quero que esta tabela de movimentos fique como sendo um registro histórico daquilo que foi acontecendo ao longo do tempo no meu stock. Depois temos aqui um varchar pequenino, 10 caracteres, até poderia ser 5, onde nós vamos apenas identificar se é uma entrada ou uma saída. Poderia ser in ou out ou qualquer coisa do género. Porquê? Porque isso vai permitir perceber o que é que foram entradas em estoque e o que é que foram saídas em estoque, sendo que as saídas normalmente estão associadas a vendas, as entradas estão associadas a reforço do nosso estoque. A data do movimento, fácil de perceber, e depois eventualmente um texto para observações adicionais que poderão ser inseridas diretamente através do preenchimento de um formulário quando se faz, por exemplo, a adição de elementos ao nosso estoque, mas podem ser inseridas automaticamente pelas próprias aplicações com informações adicionais que podem até, inclusive em algumas circunstâncias, tirar partido do facto de, sendo um campo text, as observações serem também um objeto do tipo JSON, um texto do tipo JSON, com uma determinada estrutura que permita depois a cada uma das aplicações que vão beber informação à nossa API, ao nosso gestor de estoques, ou ao nosso estoque neste caso, que elas possam ter então características muito próprias. Eu espero não ter sido demasiado enfadonho na minha explicação, mas eu penso que é fundamental para quem está interessado em entrar na área do desenvolvimento de aplicações, que se façam este tipo de reflexões, ok? Estar a bater código e perceber como é que se carrega uma imagem também é importante, mas uma coisa é vocês perceberem o que é que significa um strlen em PHP ou um var variável igual a datetime em JavaScript ou qualquer coisa do género. Isso é a sintaxe do código. Saber a sintaxe é uma coisa relativamente simples. Perceber a lógica que está por trás do desenvolvimento de uma aplicação é algo extraordinariamente mais complexo e que vocês só conseguirão alcançar com experiência, com alguma dedicação e com muita reflexão, como nós fizemos aqui neste vídeo.